Queridos, saudação de paz a todos que nesse momento estão nos assistindo. Desejo vos cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sou o pastor Adriano e trago para vocês mais uma vez mais um vídeo. Agora, como prometido, vou tentar a partir de hoje trazer para vocês uma série de ensinamentos acerca dos tempos finais, ou seja, daqui para frente, todos os acontecimentos que ocorrerão segundo profecias da Bíblia Sagrada. Amém? Hoje eu quero trazer para vocês um ensinamento que se relata no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, falando acerca dos dias que antecederão a vinda de Cristo, ou seja, o princípio das dores, conhecida por todos nós. Para começar, a gente vai estar aqui escolher aqui o livro de Mateus, apesar de que os outros evangelhos também falam o mesmo assunto, e quero partir daqui do livro de Mateus, capítulo 24. Vou estar lendo versículos por versículos e vou tentar trazer para vocês aqui. Não é um ensinamento muito longo, é apenas uma conversa. Espero que você goste. Espero que você, quem ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Deixe o seu joinha, dê o seu like aí e nos ajude compartilhando esse vídeo, nos ajude aí para que a gente possa alcançar mais pessoas. Eu sei que o YouTube ele é uma ferramenta muito recheada, existem diversos ensinamentos como esse, mas eu peço aí a sua ajuda. Se você puder nos ajudar, deixe o seu joinha, dê o seu like, né? Compartilhe essa publicação. Também ative o sininho da notificação para que todas as vezes que eu postar um vídeo como esse, o YouTube te avisar que eu publiquei um vídeo e você está pronto, ele já está pronto para você assistir, tá bom? Então assim, vamos começar. Deixa eu tirar aqui a capinha. Eu tenho aqui alguns livros, irmãos, mas eu trouxe apenas um. Tenho algumas bíblias também que nos ajudam no nosso ensinamento, né? No nosso ensinamento diário. Para você que não tem o hábito de estudar a palavra de Deus, é muito bom. Você que é cristão, que frequenta uma igreja evangélica, ou que não também, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade ela te libertará. E a gente só pode ser liberto por esta verdade. Então eu quero dizer para você, se você tem na sua casa um exemplar bíblico desse aqui, procure fazer uso desse exemplar, tá bom? Aproveite ainda enquanto você tem a oportunidade de estar com ele e faça a leitura, aprenda, busque aprender da forma adequada, tá bom? Eu tenho aqui um livro que eu vou apresentar para você, não estou fazendo propaganda, né, mas são uma série. Essa aqui é o volume de número 4, que é o último, mas que vem trazer um bom ensinamento escatológico para você que tem curiosidade, né? Chama-se Teologia para os Pentecostais, tá bom? Eu tenho esse livro há muito tempo e leio há muito tempo também. É uma teologia sistemática expandida. Então você pode estar aí fazendo uso, né? Procurando na internet. Como falei, não estou fazendo propaganda, apenas estou direcionando alguns livros que eu gosto de fazer a leitura. É de Walter Brunelli, tá ok? Vamos lá para a palavra. Também tem aqui a Bíblia escatológica, a Bíblia, me desculpa, é a Bíblia cronológica. Para estudar, eu faço muito uso dessa Bíblia, porque ela traz os fatos bíblicos ocorridos em ordem cronológica. Então, para você que não sabe, os livros
do canon, né, da Bíblia, eles estão, alguns, fora de época, né? Estão de forma erradas cronologicamente. Então, esta Bíblia, ela traz para nós as histórias em ordem cronológica, no momento exato ali, mais ou menos exatos que aconteceram. Tá bom, meus queridos? Só aqui já perdi 5 minutos, então peço perdão a você. A gente vai estar fazendo a leitura agora. O livro de Mateus foi o evangelho escolhido para a gente estudar os princípios das dores. Amanhã trago para vocês outro tipo de ensinamento. Vou falar hoje sobre o princípio das dores. Amanhã falarei sobre o arrebatamento da igreja. E assim sucessivamente, tá bom? E assim a gente vai estar aqui todos os dias, se Deus permitir, trazendo para você um pequeno estudo para você só meditar. E se você quiser fazer sua pergunta, não se esqueça, deixa aqui embaixo na descrição, tá bom? Livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou estar lendo aqui a partir do verso 3, tá bom? E quando puder eu paro para fazer um comentário rápido. Capítulo 24, verso 3 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dize-nos, quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pergunta dos discípulos a Jesus. Essa pergunta, ela ecoa até nos dias de hoje, porque muitos de nós somos curiosos em relação a esses temas. Muitos de nós, não é somente você, não é somente eu que somos curiosos. Não são apenas nós que somos curiosos. A ciência busca uma resposta. Muitas pessoas buscam, os cristãos, os estudiosos escatológicos, buscam uma resposta em relação a isso. Muitas religiões buscam uma resposta em relação a isso. Cada uma traz a sua resposta. Muitas delas completamente equivocadas em relação à Bíblia Sagrada, tá bom? Para deixar claro para vocês aqui, eu sou pentecostal, trago para mim o ensinamento pré-tribulacionista. Existem outros tipos, mais para frente a gente vai estar falando para vocês. E também pré-milenista, né? Existem outros tipos de estudo, mas eu acredito nessa teoria. Não desmereço as outras, porque, para falar a verdade para você, a Bíblia não nos deixa claro acerca dessas coisas. Nós apenas deduzimos próximos daquilo que nós entendemos da palavra. Eu não tiro aqui a razão e nem coloco a razão de ninguém, tá bom? Todos nós estudamos a Bíblia e escolhemos então uma forma mais fácil e mais próxima das Escrituras para a gente poder se defender e se basear em cima deste histórico presente, perdão, deste livro presente, tá bom? Livro de Mateus, aqui está falando no livro no versículo 3, uma pergunta, como eu falei, a qual muitos de nós temos, né? Eles se sentam ali com Jesus e, em particular, o perguntam, né? Dizendo: Mestre, quando serão essas coisas? E quando vai chegar? Quando que vai ser esses dias que vai estar próximo da tua vinda e do final dos tempos? Livro, no verso 4, vamos lá comigo, diz assim: Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus, ele manda ter atenção. Este texto aqui, ela é para o dia de hoje, né? Ele fala para os discípulos, mas isso é muito para os nossos dias, né? Porque os discípulos, eles passam, né? Mas futuramente, principalmente Paulo, eles passam por muitas enganações nos dias dele ainda. Paulo, por exemplo, mandando a carta a Timóteo, ele adverte Timóteo acerca
dos falsos ensinamentos que estavam acontecendo ali. E Paulo faz com que Paulo já estava preso, encarcerado, e faz com que Timóteo tente combater aqueles falsos ensinamentos que estavam acontecendo. Então, os discípulos nas épocas dele também passaram por isso, mas hoje é muito pior. Então, Jesus aqui, a primeira questão que Jesus traz para os discípulos naquele dia, trazendo para nós, é: acautelai-vos e que ninguém vos engane. Por que Jesus está falando isso, gente? Por que Jesus está trazendo aqui essa atenção? Porque, primeiro, que a tua alma é muito importante para Deus, e que muitos virão para te enganar, para te seduzir, para te tentar levar para um caminho perdido. Muitos vão tentar fazer isso, virão muitos, né, tentar tirar você do foco que é Cristo. É por isso que no início do vídeo eu disse: leia a Bíblia, estude a Bíblia para que você não seja enganado. Conheço muitos amigos pastores que têm trabalhos aí com seriedade, trabalhando com seriedade e levando a palavra de Deus. Então você, meu amigo e minha amiga, que está nesse momento assistindo esse vídeo, tenha muito cuidado, não importa a sua religião. Para mim não importa a sua religião, importante é a sua alma, importante é a sua salvação. Você precisa ter um esclarecimento bíblico para que você possa ser salvo, para que você não venha perecer quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, tá bom? Então Jesus ele traz nesse versículo aqui, versículo de número 4, ele chama a atenção dos discípulos dizendo: cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aí no versículo de número 5, Jesus ele continua dizendo assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você compreende aqui? Você compreende a preocupação de Jesus? Ele está dizendo que muitos virão em meu nome, né? Alguns até dizendo: eu sou o próprio Cristo. Aí eu pergunto para você, no século 21, nós estamos aí no ano de 2021, você acredita, você acha que existe alguém que tenha a capacidade de dizer que é o Cristo? Existem muitos relatos do presente século até, de pessoas que se dizem que são Cristo, né? Nós temos aqui no Brasil, nós temos nos Estados Unidos, exemplos que não estão muito longe da gente. São muitas pessoas. Se você for estudar aí, eu não vou aqui trazer para vocês, até porque eu não posso me demorar muito, né? Eu tenho que trazer um ensinamento rápido aqui, só para você entender. Mas são muitas pessoas, né, que dizem ser Jesus. Muitas pessoas, de forma equivocada, logicamente. Para quem conhece a Bíblia sabe qual vai ser o dia que Jesus ele vai voltar para a terra. Então Jesus ele traz diz aos discípulos aquele dia com muita preocupação, não é? No verso 4, no verso 5, dizendo: muitos virão em meu nome e dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, que é a realidade, né? Muitos virão em meu nome. Jesus está dizendo em forma que ele vai dizer que ele é o Cristo, e outros dirão: eu sou de Cristo, mas na verdade não é. Na verdade está enganando multidões, levando pessoas ao abismo, né? Levando pessoas ao inferno, porque essas pessoas elas são aprisionadas, como diz o próprio livro de Osés, quando fala: essas pessoas, o meu povo, é levado ou escravizado por não conhecerem as Escrituras. Não é verdade? Então é por isso que eu estou trazendo esse ensinamento, para que você possa buscar conhecimento, aprender a Bíblia Sagrada. Se você não gosta de ler, eis aí um perigo muito grande: a preguiça da leitura. Porque o que vai te trazer o conhecimento é a leitura. Você precisa aprender com você mesmo, com seus próprios olhos, ler, pesquisar, buscar, né? Conseguir informação que te tragam a realidade, que te tragam a veracidade, né, das palavras das Escrituras, tá bom? Então vamos para o próximo versículo. Versículo de número 5 diz assim, olha. Versículo de número 6 diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça,
mas ainda não é o fim. Então é por isso que chamamos de princípios das dores. Jesus está dizendo que de lá da sua morte, né, da sua ressurreição, para cá, muitas coisas iriam acontecer. Já acontecia guerra naquela época, gente? Já acontecia. A Bíblia mesmo traz para a gente muitas guerras por conta de terras, que até hoje acontece ali no Oriente Médio. Mas Jesus está falando de um aumento dessas coisas, como está acontecendo nos dias de hoje. Guerra de tudo, é guerra por tudo. Gente estão aí perdendo suas vidas como nada. A vida do ser humano hoje ela não tem valor algum, principalmente nesses séculos, nos séculos passados também alguns. A gente vê que desde lá para cá, a vida do ser humano ela não tem valor algum para ninguém, né? Logicamente que não inclui todo mundo. Então Jesus ele traz essa atenção para nós no versículo de número 6, dizendo, olha, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Isso se aumentará de forma visivelmente. Verso 7, Jesus diz, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O verso 7, Jesus ele também diz para a gente que haverá um aumento de todas essas coisas que aqui na terra já aconteciam, porém aumentaria, não é? Aumentaria, isso seria mais visível, mais notório. Quando a gente reparar que está sendo mais notório, é porque está se aumentando. Então tivemos aí muitos terremotos ao longo da história. Não vou dar detalhes para vocês, como eu já disse, eu não vou prolongar muito o vídeo, não é? Então Jesus já traz para a gente aí um despertamento muito grande em relação a essas coisas, porque aumentará. E quando se fala aqui, queridos, de fome, a gente não tem muita percepção em relação a isso, mas existe aí países, pessoas morrendo de fome, né? A fome alcançando um número aí alarmante na nossa sociedade, no nosso presente, e isso vem aumentando a cada dia, né? Países que pessoas estão morrendo e morrendo, inclusive aí na África nós temos aí pessoas voluntárias que vestem a camisa, não é? E ajudam aquelas pessoas que ali estão passando necessidade, né? Existe aí os Médicos Sem Fronteiras, né? Se você não conhece, procure saber. Você não tem aí, você não ajuda, ajude, irmão. É muito bom ser útil, ajudar, né? Se você não pode ir, se você é membro da sua igreja, ajude a parte missionária da sua igreja, porque, gente, é muito importante isso, tá bom? Eu fiz parte de um evento missionário há muito tempo e ajudei bastante, né? Hoje, devido às correrias, a gente não consegue estar perto, mas é muito bom ajudar, é muito bom você poder participar dessas coisas. Como você não pode ir, ajude o missionário, porque há muitas pessoas morrendo de fome, perecendo, sem a palavra de Deus chegar ao seu alcance, tá bom? Então, no verso de número 7, nós encontramos também Jesus falando sobre as pestes, né? E olha só, nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um momento em que uma peste ela é estendida na população terrestre, em todo o globo terrestre, e tem passado por uma dificuldade. Toda a ciência do mundo não consegue, não é agora que conseguiram aí achar uma vacina, mas que ela não tem uma eficácia completa. Mesmo assim, ainda estão se matando a ciência para tentar descobrir uma forma de destruir o coronavírus, né? E entre outras enfermidades que até hoje não tem cura, né? Então são pestes que são notórias nos dias de hoje. Existia peste naquela época? Sim, entenda que existia peste naquela época. Porém, olha as condições de hoje. As coisas aumentam drasticamente. Olha quantos morreram entre 2020 e 2021 devido a essa pandemia que tem assolado o nosso planeta. Tá bom? Verso de número 8, Jesus diz assim: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amém, queridos? Então Jesus está dizendo
que tudo isso vai acontecer, ou seja, já está acontecendo em nosso meio, certo? Versículo de número 8, ele diz que tudo isso há de acontecer, mas ainda não é o fim. Escute só, que notícia bombástica. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo para você que nesse momento, apesar de tudo isso que vocês ouviram aí, não é o fim ainda. Vamos dar sequência aqui. Jesus está dizendo que isso é apenas o princípio das dores. Ou seja, se já está ruim, querido telespectador, querido seguidor, se já está ruim, vai piorar ainda mais. Você está entendendo a questão? Você está entendendo que é por isso que nós, pastores, estamos aqui, né, como eu te falei anteriormente, em todo o YouTube há uma vasta, você pode procurar em vários lugares, você vai ver vários pastores falando acerca dessas coisas, e com importância, cada uma com a sua extrema importância. Por quê? Porque Jesus está querendo alertar você que o que você está passando agora, o que o mundo está passando agora, não é o final ainda. As coisas vão piorar ainda mais, vai se levar uma proporção muito maior ainda. E você, meu querido amigo, minha querida irmã, não quer ficar aqui para ver essas coisas acontecerem. Você não quer ficar aqui. Vamos dar sequência aqui então. Verso número 9 diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha aí, que coisa interessante. Jesus está dizendo aqui que você vai ser perseguido. Isso aqui, em outros evangelhos, dizem que, fala, por exemplo, Mateus, se eu não estou enganado aqui, Marcos, fala que antes de todas essas coisas acontecerem, ou seja, antes de tudo isso que Jesus falou aqui para cima, vocês serão entregues, vocês serão mortos, vocês serão perseguidos. Então, aconteceram isso com os discípulos e todos aqueles que seguiam a Jesus no período em que Roma governava o mundo naquela época. O Império Romano perseguiu muitos cristãos, matou muitos apóstolos de Cristo. Paulo, por exemplo, foi morto diz a história que foi morto por Nero, né? Nero, perseguidor cristão, e foi ali que captou o apóstolo Paulo, que escreveu em seu livro que combateu o bom combate, não é? Então, a Roma, na época, perseguiu e matou milhares de cristãos. Então, muitos foram perseguidos e mortos. E a gente percebe a preocupação de Cristo, mas Jesus está dizendo que antes dessas coisas acontecerem, muitos de vocês serão mortos, muitos de vocês serão perseguidos, por justamente estar aqui pregando a palavra do Senhor. Quando Jesus fala aqui no verso 9, que muitos te odiarão, né? Você será odiados, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Agora entenda uma coisa, estamos no presente século 21. Entenda comigo que muitos de nós somos odiados, isso é verdade. Às vezes as pessoas nos odeiam sem ter nenhum motivo, simplesmente elas não gostam de você. Por quê? Porque você é cristão, porque você é servo de Deus, porque você leva a palavra do Senhor? Com certeza. O diabo não gosta de você, o diabo te odeia, o diabo quer te matar, ele quer tirar a sua vida. Você entendeu? Ele quer que você perca a salvação. Então, por isso, algumas pessoas são sensíveis ao diabo e permitem que aquela raiva, aquele ódio do diabo, ela acabe transparecendo nela. Então, ela te odeia. Se você chegar para ela e perguntar por que você me odeia, ela vai falar: não sei, eu sei que eu te odeio, eu não gosto de você. Por quê? Porque Jesus é na sua vida. Não se entristeça por isso. Se alegre. Porque se alguém te odiar sem motivo, meu amigo, é sinal que Cristo está na sua vida. Tá bom? Verso de número 10 diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão um entre os outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso está acontecendo em nosso meio, principalmente em nosso meio cristão? O que você acha? Você me responde aí. Está acontecendo isso em nosso meio? É lógico que sim.
As igrejas de hoje em dia, os irmãos de hoje em dia está aumentando, não é? O escândalo. E o pior de tudo não é nada. O pior é que quando acontece alguma coisa com alguém dentro de uma igreja, ele praticamente é expulso de lá. Ele não recebe apoio, ele não recebe amor. O amor dentro das igrejas hoje está completamente escasso, está se acabando. A gente não vê, né? As pessoas, elas dizem de amor, falam de amor, mas nós estamos vendo que essas pessoas, de fato, elas não têm mais amor. Então isso é um problema muito sério, que a gente precisa se atentar a esse tipo de coisa. No verso de número 10, deixa eu ver se é isso mesmo. No verso de número 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, você sabe, isso já está acontecendo. Muitas pessoas estão sendo enganadas. O evangelho mentiroso, o evangelho falso, o evangelho milionário que está sendo pregado aí fora, que não existe sofrimento, que não existe perseguição, não é? Está sendo pregado aí, muitas pessoas estão sendo enganadas, multidões de pessoas estão sendo enganadas devido a esse aumento, não é? Porque a influência do diabo, ela fica muito mais forte na época da vinda de Jesus, ou seja, na época do fim. É por isso que você está vendo tudo isso acontecer. E por verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é isso que eu estou falando para você, sobre o amor que está se esfriando de uma forma terrivelmente. E isso, não falo do amor ímpio, eu falo do amor cristão. Dentro das igrejas não se tem mais apoio, as pessoas não estão mais dando a mão, parece que querem jogar para fora, se esconder dentro de quatro paredes, como é os templos de hoje, não é? Porque a palavra igreja, ela vem aí do grego que diz eclésia, que quer dizer sair para fora. E hoje a igreja não está mais saindo para fora. As igrejas de hoje, elas estão se trancando do lado de dentro, estão esquecendo as pessoas lá fora. O amor está se acabando. O amor está somente entre si, entre as famílias. Eles se agrupam, né? E ali eles se defendem. Ali esse amor não se abrange mais, não procura mais aqueles que necessitam, aqueles que dependem de um afeto, de um amor para que se cheguem a Cristo. Ou seja, é por isso que as igrejas há muito tempo, elas não conquistam mais. É muito raro as igrejas que existe batismo todo ano, né? Muitos batismos. É muito raro as igrejas que existe hoje batismo no Espírito Santo. É muito raro. Existem muitas igrejas, mas está aumentando a quantidade de igrejas que estão se familiarizando entre si mesmo, esquecendo de abrir as portas, esquecendo de ir para fora, pregar a palavra de Deus. Para finalizar aqui, queridos, por causa do tempo, o verso de número 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você que está perseverando, ouvindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, aprendendo a cada vez mais, passando por tudo isso, sendo fiel a Deus, você será salvo. Ei, você será salvo. Escute essa palavra com alegria. Este evangelho, versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E aqui eu finalizo os textos de hoje. Passamos aí de 28 minutos, estamos chegando a quase 30. Eu não costumo fazer vídeos tão longos assim, mas Jesus está dizendo que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aí eu te pergunto, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu te pergunto, isso já está acontecendo? Antigamente, na época de Cristo, poderia falar para você que seria muito difícil, o evangelho seria pregado de forma muito lenta, né? Chegaria sim, mas de forma muito lenta, porque Jesus, ele quando fala, a palavra dele não volta atrás, a palavra de Cristo é profética, ele diz isso vai acontecer. Mas naquela época em que Jesus estava na terra, de fato, não tinha argumento para que o evangelho fosse distribuído em toda parte do mundo, mas hoje é diferente. Olha só os recursos: internet, redes sociais, jornais, televisão, e muitas igrejas fazem uso dessa tecnologia para exatamente expandir o evangelho. Então hoje é muito
poucas pessoas que ainda não alcançaram o Evangelho de Jesus. Eu quero dizer para você que falta muito pouco para Jesus voltar. Muito pouco. E eu quero te perguntar se você está preparado para isso. Amanhã vou tentar trazer aqui para você ensinamentos sobre quando Jesus voltar, o arrebatamento da igreja acontecer e o que vai sobrar, o que vai acontecer com a terra. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, tá bom? Deixe o seu joinha, me ajude aí a expandir esse evangelho aí, a colaborar com Cristo, para que esse evangelho alcance o maior número de pessoas possível, tá bom? Que você seja abençoado, que sua família seja abençoada, em nome de Jesus. Feche seus olhos rapidamente. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer por esta palavra ser pregada. Te agradeço, Senhor, por me dar essa oportunidade de estar levando aqui essa palavra. Agradeço por todos os meus seguidores, Pai. Que esse canal possa se expandir, que ele possa alcançar, Senhor, as pessoas que necessitam de ouvir a Tua palavra. Te agradeço, Pai, por tudo. Sei que não sou nada, não sou ninguém. Sou um simples pecador. Sou um simples homem que perto de Ti não é nada, não passa de nada. Eu te peço e peço a Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de cada ouvinte que nesse momento está chegando essa palavra. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.